legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, mas tudo isso de um jeito bem leve, interagindo com você. Conteúdo com simplicidade, a nossa marca registrada, para facilitar, simplificar a trabalhista, toda essa complexidade que as pessoas veem na nossa área, e o nosso papel é esse, é trazer todo mundo para perto do direito do trabalho, do processo de trabalho e direito previdenciário. É isso aí, a gente hoje vai falar sobre um assunto super delicado. Que está, assim, bombando na justiça há muitos anos, não é de hoje, né? Que é uma preocupação constante nossa. Mas agora com redes sociais, com gente filmando tudo que acontece, o assunto está mais em voga do que nunca, né? Que é o famoso assédio moral, né? Eita, assédio é sempre um assunto super delicado. A gente falava em assédio, as pessoas antes pensavam só no sexual, e aí a gente começou a falar muito mais do assédio moral. E as pessoas chegam nas audiências super fragilizadas, né? Chegam nos escritórios de advocacia também super tristes e muito afetadas por tudo que aconteceu. Elas não querem reviver aquela história, mas ao mesmo tempo a gente precisa que elas revivam para poder entender o que aconteceu de fato. Então tem que ter um acolhimento, mas também tem que ter cuidado para não advogar muito no seu caso. Pois é, também tem que saber exatamente o que é o assédio, né? Como isso se caracteriza, como configura, porque a gente vê muita gente falando assim em assédio de forma vulgar, né? E não é bem assim. E a gente trouxe aqui uma especialista no tema que vai revolucionar a nossa área quanto a assédio moral. Pois é, tem aí projeto de lei, ela vai contar tudo pra gente dos bastidores aí da legislatura. Com vocês, a advogada Débora Brasil. Olá, tudo bem, Débora? Prazer em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Espero aí trazer informações úteis para todos nós. E vamos lá, vamos falar de assédio, trazer o máximo de informações possíveis, inclusive sobre o projeto de lei 5936, né? Que foi protocolada no final do ano passado, no qual a gente tratou da inclusão do assédio moral na CLT. Pois é, essa acho que é a grande notícia, né? Essa possibilidade aí que, a meu ver, já demorou, né, para a gente ter mais segurança jurídica sobre essa figura, sobre o que é, como prevenir, o que realmente configura, né? E trazer isso para a CLT, porque parece bobagem, mas quando entra na CLT ganha uma dimensão enorme, né? As pessoas parece que realmente tomam conhecimento das matérias da nossa área. E aí, Débora, explica para a gente um pouquinho como é que aconteceu esse trâmite do projeto de lei, como é que está agora isso, qual é o principal, né, o conteúdo principal ali do projeto, o que vai, na sua ótica, vai realmente mudar a questão da prevenção do assédio moral na área trabalhista? Bom, inicialmente eu venho estudando o tema, né, por algum tempo e falando desse assunto nas reuniões, né, da OAB, enfim, nas faculdades, nas escolas que eu vou falar do assunto. E, nesse sentido, os estudos foram se aprofundando até ver a possibilidade de construir esse projeto de lei, né, à frente da Comissão de Estudos de Direito do Trabalho, da OAB daqui do Rio de Janeiro. Então, em contato com o gabinete do deputado Raimon, aqui do Rio de Janeiro também, deputado federal Raimon, tivemos a oportunidade de construir, né, o projeto de lei, né, o texto, enfim. E o principal teor, né, a gente precisa falar da questão do conceito e a principal questão é a gente deixar ele o mais abrangente possível, porque o assédio, ele é algo dinâmico. Uhum. A gente não sabe, se a gente limitar, a gente vai deixar de fora muitas situações. Uhum. Então, essa foi basicamente a principal orientação inicial, né? Não só dos meus estudos, mas da comissão, enfim. E também na audiência pública, que foi aqui no TRT do Rio, né? Fomos legal, super né? Nossa abraçados. Casa, né? Fomos super abraçados pela magistratura do trabalho. Foi uma audiência super especial, com muita fala importante, muita gente
advogados, magistrados, desembargadores e também a população, né? O pessoal de sindicato e tudo mais. E, nesse sentido, chegamos a essa conclusão da importância da maior abrangência desse conceito. Mas também, num segundo momento, trazer um rol que não é taxativo, né? Que precisava ser exemplificativo. O rol que de práticas que levam a assédio, de elementos, comportamentos que podem caracterizar o assédio. Principais comportamentos, né? Eu queria dar um exemplo assim, de notícias do TST que eu vejo muito, que é a questão das catracas nos banheiros, nas empresas. Vira e mexe, quase sempre. E assim, a gente até tem esse tema no nosso rol, porque é uma coisa que você vê bastante, né? E coisas absurdas que parecem que são normais, comuns. Você sabe que toda vez que se fala em assédio com essa palavra normal, eu tenho um maior cuidado nas audiências onde há alegação de assédio, que às vezes você pergunta assim para a testemunha, mas como é que o seu gerente, ele lidava com vocês? Aí ela responde assim, normal. Aí fala, o que é normal para você? Isso. Porque às vezes a vítima está tão envolvida por uma prática que ela nem consegue mais ter sensibilidade com aquilo, né? Ela internaliza a agressão e acha aquilo normal. Então, isso. Então é um cuidado muito importante, eu acho, numa instrução ali para essa coisa. O normal, então não tinha nada, tá julgo improcedente. Calma lá, vamos ver o que é esse normal aí. Entender o que é esse novo normal aí. Exatamente. Então, além da gente construir, né, enquanto comissão de estudos, a gente foi ouvir a sociedade, né, através da audiência pública. E aí nos foram trazidos outras situações, outros temas que a gente foi incluindo nesse rol. São basicamente 10 incisos e entre 2 ou 3 parágrafos. E aí a gente vai tratando das principais situações, que são a questão dos xingamentos, a questão... Deixa eu te perguntar antes das situações, assim, porque quando a gente começou a estudar assédio na área trabalhista, porque não se falava disso há o quê? Uns 20 anos? Acho que deve ter uns 20 anos. Acho que o primeiro livro que marcou na área foi aquele Terror Psicológico, né? Foi da editora LTR, que trouxe, assim, que deu luz para o tema, né? E era uma coisa, assim, ainda muito devagar, muito, muito incipiente. E eu me lembro, assim, de dar aula sobre isso no início e a gente deixava bem claro, olha, para ser assédio, tem que ter pelo menos 2 elementos, né? Que é uma prática sistemática, repetitiva, com frequência e com o objetivo de destruir a vítima e tirá-la do ambiente de trabalho, né? O projeto de lei reverbera isso ou já estamos num outro ponto de estudo dessa matéria? Indiretamente, sim. Porque nós já estamos num outro lugar, no sentido de falar mais das condutas, porque as pessoas elas têm dúvida do que é e do que não é. E a gente precisa trazer essas condutas. Por isso, um rol extenso, ainda que meramente exemplificativo. E, por outro lado, a gente precisa falar também de como a gente pode prevenir, né? E aí a gente vai entrar na parte de compliance, dos códigos, né? De conduta, de ética, enfim, regulamento interno, dos treinamentos, né? Que a própria lei Emprega Mais Mulheres traz a obrigatoriedade. Mas, basicamente, né, o que a gente vem ouvindo nas empresas é o que é. Porque se está tão normalizado, as pessoas sequer sabem do que se trata o assédio. Então, o conceito ele precisa ser abrangente, sim, mas a gente vai ter que falar do que se trata cada situação, ou as principais, o que a gente vê mesmo na jurisprudência, enfim, nos casos que a gente atende nos nossos escritórios, para que as pessoas saibam do que se trata, né? Porque, às vezes, a gente vai dar um treinamento numa empresa, a pessoa não sabe. Mas aí você fala o que é, e aí as mulheres estão todas assim. Quando você concretiza, né? Você aí fala um comportamento. Ela percebe que aquele comportamento existe dentro da empresa. Exatamente. Né? Legal. E as pessoas vão adoecendo. Aí entra o lugar do adoecimento e das consequências dos assédios, né? Do assédio moral, do assédio sexual, enfim, dos vários tipos, né? Da liderança
para o liderado, do liderado para a liderança, e aí a gente vai falar da questão do feminismo, né? Enfim, da questão horizontal, né? Que é entre a própria equipe, tudo isso acontece, né? Então a gente precisa trazer, porque as pessoas só acham que acontecem da liderança para baixo, e não é a realidade, né? Então a lei precisa trazer isso até para facilitar a vida do juiz. Tendo lei é mais fácil, não né? E a gente sempre fala aqui, né, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, assim, quando a gente está bem respaldado na legislação, nos exemplos, na prova, né, o ônus da prova, que é super delicado nos casos de assédio, fica muito mais fácil de levar isso para um processo e de convencer, sim, né, o magistrado para você conseguir realmente que aquilo seja enxergado pela sociedade, né? Porque como são condutas que são, né, normalmente muito disfarçadas. E tem umas condutas que são arraigadas também, né? Às vezes o assediador nem percebe que aquilo ali é um absurdo que está acontecendo, né? Eu já peguei vários casos, você percebia isso, a pessoa não tinha noção do que estava fazendo, porque sofreu isso, internalizou e repete, né? Como se fosse uma roda natural, né? Então, essa parte do esclarecimento é muito importante, né? Mas deixa eu te perguntar, uma dúvida comum, até o pessoal que nos assiste e faz concurso público, né? Um ato único pode configurar assédio, por exemplo? Um dia chegou lá o empregador, o chefe, o que foi, e saiu xingando, humilhando, falando palavrão, mas foi um ato único. Isso pode configurar assédio ou assédio precisa da repetição? Então, a gente vem entendendo a questão da recorrência e da repetição. No entanto, tem o entendimento do MPT que fala do ato único e a gente não pode deixar para trás, né? Então, na medida em que a gente fala de um conceito abrangente, a gente precisa abranger a questão do ato único, mas a gente vai parar na questão do ônus da prova, né? Como é que foi essa situação? Então, continua sendo muito delicado, mas eu não posso dizer que não, entende? É complexo, né? E aí vai depender do caso, da questão discursiva que a gente estiver respondendo, né? Enfim, e da sua imaginação para responder essa questão. Porque essa é uma questão assim, muito recorrente, né? É difícil, porque assim, uma pessoa que está ali, né, há um ano, né, sofrendo aquela conduta violenta, é óbvio que fica fácil de você configurar um assédio, né? Agora, um caso isolado já é mais difícil. Pode configurar um dano moral, sem dúvida nenhuma, né? Mas o assédio... Porque aí vem a segunda parte da minha pergunta, assim, tem que estar atrelado à vontade de destruir a vítima para ela sair do emprego, ou isso também não é requisito do assédio moral? O requisito é só a violência para destruir a vítima, independentemente de querer que ela saia do emprego, não. Porque no início era muito comum isso. O objetivo é fazer pedir demissão, abandonar o emprego, né? Mas pegando o gancho da sua fala anterior, como as pessoas chegam, inclusive, na audiência de instrução, né, sem imaginar, né, que está praticando assédio moral, eu penso que basta praticar o assédio moral para que ele seja configurado, né? Porque... não precisa desse elemento intencional. Porque às vezes sequer percebe que está fazendo, porque tem toda uma questão cultural, né? Tem toda uma questão cultural mesmo que a gente está inserido enquanto sociedade, enfim, tem toda a questão de diversidade, inclusão, machismo, feminismo, enfim, que faz com que a pessoa, sem inserida nessa sociedade, com todas essas questões que a gente já sabe, sim, cometa assédio sem saber. Então, eu não posso dizer que não é assédio, pura e simplesmente. Me parece, né? Claro que posso estar errada, as pessoas podem eu concordo, eu acho achar assim, diferente, mas... Eu acho que no início a gente dá muita importância a esse elemento intencional, né? Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que não. Você pode ter um ambiente de trabalho que é totalmente, né, violento, né, terror psicológico em alto grau, que é uma forma de gestão, às vezes. Né? Uma empresa faz aquela gestão por estresse, né? Então ela não quer precisamente
que alguém peça demissão. Ela quer, na verdade, subjugar as pessoas, né? Uma cultura organizacional, de repente. Isso. Né? Um estilo de gestão. E as pessoas, até isso eu já vi muito também. As pessoas chegarem, mas falarem assim, mas lá na empresa é normal, mas é assim que as pessoas têm que aprender. Tem que ser, né? Tem que cobrar, tem que ser rígido mesmo. Tem que ser, tem que saber cobrar, tem que saber exigir, porque senão as pessoas também não trabalham, né? E aí você fica... Tá, mas até que ponto? Eu acho que eu já ouvi colegas falando isso em audiência. Tem que ser bravo na audiência, senão não perde o controle. Pois é, então como a linha é muito tênue e fica tudo muito no campo subjetivo, a gente não pode deixar passar, entende? E aí a questão da prova, né? Também é muito complexo. Que bom que na Justiça do Trabalho a gente tem um peso importante das testemunhas. Mas nem sempre, em caso de assédio, você consegue uma testemunha. Quando eu atendo pessoas que sofrem assédio ou que sofreram assédio, eu sempre digo, instruo, que não se mantenha sozinho com o assediador, em hipótese alguma. Né? Seja para ter um acolhimento, né? Se sentir seguro de certa forma, seja para ter uma testemunha numa eventual ação. Mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente precisa ter uma legislação abrangente, né? E essa legislação que a gente está trabalhando para que vire, né, de fato, mude a CLT nesse sentido, assim como outras legislações que a gente vai falar aqui nesse sentido, né? De saúde mental, enfim, de definições de assédio e tal, ainda é algo educativo, né? Então, você precisa conscientizar as pessoas nos ambientes de trabalho, a sociedade como um todo, e a gente não pode fugir dos treinamentos, do trabalho que o compliance, vamos dizer assim, hoje em dia, precisa fazer. Porque aí é onde a gente vai dissipando, né? Vai fazendo as pessoas entenderem. Porque é isso, é sobre conscientização. Hoje é sobre conscientização. Agora, você falando de ônus da prova, eu fiquei pensando assim, é uma dificuldade, não é simples, até porque a gente pensa em fato constitutivo do direito, o ônus da prova é do autor. Né? Então, ele tem que provar que aquilo aconteceu para poder convencer realmente o magistrado ali numa petição inicial. Até porque ficaria muito difícil deixar para o réu o ônus da prova de provar um fato negativo, né? De que não aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que no caso de assédio, isso é muito interessante, porque tem um olhar que tem que ser muito fino para a prova, que é o olhar dos indícios. Você procura indícios, você não vai exigindo que haja uma prova concreta robusta. Né? Então, são vários indícios que juntos levam a uma conclusão, a uma... E ainda tem um complicador, né? Que a prova testemunhal, que normalmente é a mais comum, às vezes a testemunha também é vítima. Exatamente. E ela chega ali completamente, né, com dificuldade de ter isenção, fica desequilibrada, fica emocionalmente envolvida, né? Também tem uma ação. Ou tem ação pedindo a mesma coisa, que também complica, né? Então, assim, é realmente delicado, né? O juiz tem que ter muita sensibilidade, né, nesses casos, né? Muita. E o que você acha de gravações clandestinas para provar o assédio? É difícil, né, gente? Porque colocar aí você celularzinho lá. Porque aí você vai... Pode ser que o juiz não aceite, enfim, você fica numa situação complicada. Mas no projeto de lei, a nossa sugestão é que a empresa não é a prova negativa, né? Mas que prove que vem fazendo os treinamentos, que vem ao menos se preocupando com o tema, construindo uma nova cultura. Legal. Porque a gente não pode cobrar que você não fez, né? Mas eu posso dizer que ele pode provar que ele está preocupado, que ele fez antes de acontecer, adequado, de construir e tudo mais. Escolheram mal os líderes, né? Que é importante, que a liderança ela é o exemplo, né? Então, acho que isso é muito tem algum corte de tamanho de empresa ou não? Porque, assim, eu fico sempre pensando no drama do microempresário, do pequeno empresário, né, para fazer compliance. Hoje, por exemplo, eu instruí um processo, acabou saindo acordo. Porque o rapaz lá era um microempresário, tinha lá 3 empregados,
e um dos pedidos era diferença salarial por piso normativo da convenção coletiva. Ele falou na audiência: excelência, eu nem sabia que existia isso. Coitado. Pagava 1.400 salário, o piso é 2.200. Eu nem sabia que existia convenção coletiva. Eu falei: mas existe e o senhor vai ter que pagar. E aí fez o acordo lá e resolveu, entendeu? Então eu fico pensando sempre nesse, assim, como que o micro, pequeno, no projeto tem alguma previsão para isso? É que a questão do compliance em si, ele se adequa à realidade da empresa que estiver sendo feito o compliance. Porque a gente sempre fala, né, em compliance, que não é para ser só uma folha de papel, né? Aquela coisa para inglês ver. Você tem que adentrar naquela realidade e construir os normativos e os documentos conforme o que você encontra. Então, nesse sentido, o que importa é que a empresa prove que ela está preocupada com o tema. Fez, pelo menos, palestras, né? Reuniu o pessoal, conversou sobre a questão, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Às vezes o simples aí pode ser, né? Menos é mais, né? Exatamente. Pode ser o toque aí, a pedra de toque, né? E aí a gente, enquanto advogado que está do outro lado, né? Cuidando dessa parte da empresa, a gente fala: olha, passa uma folha para todo mundo assinar que esteve na palestra. Isso, tira foto, legal. bota na rede social. Sabe? Foto, rede social pode dar tilt também, né? Não, mas... Com autorização. Senão começa, já está tendo ação já disso, sabia? As pessoas pedindo direito à imagem porque a empresa coloca foto no... Mas tem os termos de... Tem que ter lá, tem que ter lá direitinho. Uso de imagem, tem que ter tudo bonitinho. Tem. Senão a gente fala disso. Hoje em dia você tem que, né? Advogado hoje sofre, né? Tem que explicar o porquê que a pessoa está assinando aquele termo. Tem que pensar em todas as pontas soltas, né? Para não dar nenhum tilt, né? Nossa, contrato de trabalho tá virando já um tá complexo, né? Nossa. Deixa eu perguntar, Débora, e os comportamentos mais comuns que vão estar previstos lá no projeto de lei, quais são? Basicamente, a gente não pode fugir da questão dos xingamentos, né? Dos maus tratos, enfim. A gente não pode também deixar de fora algo que gira em torno da questão da diversidade e inclusão, né? A parte de discriminação, de tratamento desigual. Preconceito, não só homens e mulheres, entre raças, que a gente já nem fala mais raças, enfim. Mas, basicamente, né, nos primeiros incisos, também a gente fala da parte do retorno da mulher que teve neném, né? Porque, normalmente... existe esse assédio de excluir, né, a pessoa que volta de uma licença maternidade. Eu tenho casos assim, eu tive casos assim, e de amigas minhas mesmo que ocupavam altos cargos e que simplesmente a alta liderança deixou de falar com ela, de comunicar quando ela volta, até que ela não aguentou mais aquela coisa de ficar de lado, à margem, e pediu demissão. Mas o objetivo era esse. Então, era exatamente para esse. Que a pessoa já pedisse demissão, porque provavelmente a pessoa que substituiu estava já mais entrosado, enfim, se entendeu que te deixa fora, né? Te coloca num lugar que você não está mais, não pertencente. Então tem esse inciso para a mulher que retorna, né, da licença maternidade. Também a pessoa que tem algum tipo de doença, né, que possa causar estigma ou preconceito. Hoje em dia tem a questão do câncer, né, como um todo. E porque pelo mesmo motivo, porque a pessoa, quando volta de um tratamento, uma liderança que não está preparada para receber, né, esse público, não vai tratar devidamente, vai ficar com medo, né, de passar algum tipo de atividade e tudo mais. Enfim, não se preparou para aquele momento e vai deixar essa pessoa à margem também, assim como essa mãe que retorna, que tem outras possibilidades de entrega, mas que, quando a empresa não está preparada, não está construindo essa cultura organizacional de respeito, né, de equilíbrio, de atenção, né, com as pessoas, não vai ver, não vai chegar. Então, a gente fala disso também, e a gente bota muito
bate muito na tecla da importância dos treinamentos, porque se você não faz o treinamento para explicar isso, seja para as equipes, seja para as lideranças, você não constrói esse lugar, entende? Então, a coisa gira em torno disso. A gente fala também da parte da questão das catracas nos banheiros, né? Porque isso é um clássico, gente. Eu recebo direto. Para controlar o tempo que a pessoa vai ficar no banheiro. As notícias do TST é impressionante. Eu li semana passada um caso de que as pessoas que iam menos ao banheiro ou ficavam menos tempo, né, no banheiro, eles recebiam alguma coisa a mais, uma loucura. Tinha um prêmio. Uma meta, um negócio meta assim. Xixi. Eu até... Isso é tão antigo, já está tão pacificado, né? Que não pode controlar, que não pode ver acesso ao banheiro. Assim, do mês passado, eu até coloquei no meu LinkedIn isso. Eu falei, gente, aqui é assim que o pessoal está querendo melhorar a produtividade ainda. Não pode, né, Carol? Não é legal e não pode, né? Não é? De tanto eu tá vendo isso na jurisprudência, eu falei, gente, tem que colocar, né? A gente tem que falar disso. Deixa eu perguntar, e o projeto de lei também prevê as consequências jurídicas, uma vez configurado o assédio? A questão da indenização por dano moral. E aí, em razão da recorrência ou não, da gravidade ou não, aí fica a cargo do juiz. Tá. Do magistrado, enfim, essa indenização. Não tem assim, não trouxe uma parametrização? Não, porque o sentido disso é porque ainda é uma coisa muito complicada de você... muito casuístico, assim, mas depende muito da situação concreta, né? Depende. É difícil tirar um padrão geral, né? É difícil, não é? É uma coisa dinâmica, é um negócio subjetivo. Então, a lei, a gente que escreveu, que pensou, ficou entendido que não cabe ao legislador. Que a gente já tem na CLT lá o artigo sobre dano moral, né? Entendeu? Que já traz ali vários elementos, né? De como o juiz deve aferir, né? Enfim, os elementos que o juiz deve utilizar para fixação do valor do dano, né? Acho que já tem na CLT. Por aí. Né? E além disso, a ideia é que passe, né? E aí se a gente... cheio de complicações, realmente, né? E, por outro lado, como as legislações sobre o tema ainda são meramente sugestivas, né? A gente não pode colocar algo tão difícil de ser cumprido, né? Porque, enquanto sociedade, a gente ainda está construindo esse entendimento, né? Então, a gente ainda não tem todo mundo entendendo o que é assédio moral e o que não é assédio moral. A gente tem... há quem não saiba, há quem fale que é mimimi, há quem diga que tudo é assédio ou que nada é assédio. Isso é interessante, né? Essa coisa do mimimi, eu já ouvi muito isso, inclusive em audiência, assim, tipo... E a CLT até fala disso, né? Porque você tem também a questão da predisposição da vítima, né? Tem gente que é hipersensível, tem gente que no popular é casca grossa, né? Então, assim, isso também acaba refletindo para a questão do dano, né? Sim. Realmente é bem complexo, né? Por isso que eu falo assim, esses processos assim é bom para fazer acordo. Que deixar na mão do juiz para julgar e aferir, fixar um valor. O valor. É muito complexo. Porque até olhando, né, trabalhando em cima da pesquisa de jurisprudência, as indenizações ainda são muito baixas. São baixas. E aí a gente fica, assim, numa situação difícil, porque não educa, né? Não vai botar a mão no bolso do empresário, ele vai continuar, vai valer a pena, entende? É uma forma dura de educar, a pessoa sentir o peso, né? Mas eu não acho que a culpa é só de quem julga, e não estou falando porque estamos aqui pura e simplesmente, é de verdade, é porque existe uma condição social atual que não permite que se coloque isso num patamar ainda que eu, que estudo, entendo que deveria. A gente tem que respeitar as pessoas têm que trabalhar felizes, tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio,
Mas a gente ainda está trabalhando para chegar nesse lugar. Não sei se chegaremos, mas a gente está aqui para... Eu sou otimista. Eu acho que a gente está batendo... A gente, assim, porque eu estou há 30 anos na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, dá para ver que muita coisa melhorou, né? Porque tem temas que você nem falava no passado. Você nem era assunto, né? E estava lá acontecendo, né? Hoje, eu acho que a gente está numa fase de transição de muitas coisas ao mesmo tempo. E isso desnorteia um pouco, né? Você fica com aquela sensação de que você não domina mais nada, né? Então tudo é novo, né? Tudo é diferente, tudo tem uma nova possibilidade. Mas eu acho que a gente está caminhando, assim, eu sou otimista, assim. Por exemplo, há quanto tempo você fala em compliance trabalhista? Agora, você é bebê, né? Igual o Antônio, que já está chegando aí. Um bebê, compliance trabalhista é um bebê. Assim, muita gente acha que compliance ainda é só cumprir a lei. É muito mais do que isso, é uma cultura, né? As pessoas não conhecem ainda muito bem, né? Então eu acho que a gente está caminhando, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta também, que é sempre discussão assim na mesa de audiência, né? O agressor, tá? Configurado o assédio, aí temos lá o agressor. Você acha que o agressor também pode responder ou só a empresa que vai responder pelo assédio moral para o empregado que está ali fazendo a reclamação trabalhista? Ou pode trazer o próprio agressor também, um colega de trabalho, um chefe? Para ser processado? Para ser processado e responder também, junto com a empresa, trazer o agressor. Acredito que não na seara trabalhista, me parece. Mas na seara trabalhista não entendo que o agressor responderia. O agressor vai sofrer a consequência de ser demitido por justa causa em razão de uma investigação interna que se chegou à conclusão que, de fato, ele era um agressor. Mas dele ser processado... Já está ali no bolo ali do... Me parece que não. Entendi. Mas seria uma tecnia. E aí, se aquilo virar uma coisa entre as duas pessoas, né, uma coisa mais pessoalizada, e que se vai procurar na esfera criminal, enfim, né, civil, que seja. Por falar em esfera criminal, assim, você está falando de outras legislações, né? O que a gente já tem hoje de concreto, positivado sobre assédio moral? Assim, a gente já tem alguma legislação sobre isso, ainda que pontue assim, por outros ângulos? Olha, o que a gente tem de mais novo é o Estatuto da OAB, que fala, né, de discriminação, de assédio moral, preconceito, né, na seara da advocacia. E aí a gente tem essas definições, mas também no âmbito da advocacia. Mas na relação entre advogados? Entre advogados, né? Que tem todo um histórico de ser uma profissão super masculinizada, apesar de hoje estarmos pareados, né? Em termos quantitativos? Sim. Homens e mulheres, enfim. Mas... falando exatamente do que é o assédio, a gente tem a Convenção 190 e a partir dela, que é uma legislação internacional, né, da Organização Internacional do Trabalho e tudo, desde 2019. A partir dela, a gente começa a ter indícios, né? E aí, a gente tem, logo em seguida, o Brasil, a partir desse ano, inicia a ratificação, né, da Convenção, e isso dá uma mexida nas coisas, porque aí sai a legislação de igualdade salarial entre homens e mulheres. Todo o procedimento de ratificação já finalizou? Está caminhando ainda, né? Iniciou em 2023 e vai demorar, né? É todo um procedimento longo, extenso, né? Legislativo. Enfim, as casas precisam votar e tudo mais. Então, é algo longo, mas só o início dessa ratificação, né? Já é muita coisa, até porque é uma legislação internacional que também coloca muito a parte de gênero, né, em voga. Então, nesse sentido, vem muita... tem a questão também da legislação emprega mais mulheres, né, que já dá uma potência, um empoderamento, né, toda a questão das mulheres e tudo no trabalho, inclusive a parte de obrigatoriedade dos treinamentos de assédio. E ali eles no artigo 23 fala de assédio sexual, mas a gente vai estender para o assédio moral, né, da obrigatoriedade.
a mudança também na questão das CIPAs, né, que agora necessariamente precisa ser tratado do tema de assédio e tudo mais. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E assédio. Então, tem toda essa modificação, né? Mas, assim, de concreto, né, a gente está caminhando, tem indícios, a legislação começa a se movimentar nesse sentido. Salvo engano, existe na área administrativa, assim, para alguns estados, para servidor público, né? Já existe alguma coisa. Mas eu estou pensando na esfera federal, uma coisa que... no mercado de trabalho mesmo assim. Ainda Aí a gente tem, por exemplo, tem agora, super recente, a legislação da certificação das empresas de saúde mental, né? A parte de saúde mental. Sobre os selos que são concedidos às empresas. Você acha que isso tem alguma força coercitiva cogente? As empresas se sentem mais obrigadas por conta de ter um selo ou não ter? Qual é a importância desse selo e como que isso é concedido às empresas? Então, essa legislação, né, da certificação da empresa, na verdade, é empresa certificadora, promotora de saúde mental. É a certificação para a empresa promotora de saúde mental no trabalho. E aí tem essa questão dos treinamentos, enfim, é uma lei até pequena, mas ela ainda vai ter um regulamento que vai tratar ali mais no caso a caso, né? Mas esse regulamento ainda, até onde eu tinha visto, ainda não tinha saído. Regulamento que deve trazer os requisitos para ser considerada uma empresa. Mas é uma legislação, acho que do mês passado, uma coisa super nova, né? Então, essa força cogente, me parece que não. Eu até estava conversando com um colega que é auditor do trabalho. E, na época, aí voltando, aí são os pormenores da questão do projeto de lei. A gente tinha um convite, né, para o pessoal, para os auditores fiscais lá, só que aí a gente conversando sobre a questão administrativa, e aí ainda é muito complicado multar as empresas em razão desse tema. Seja porque tem agora que vai ter um novo concurso, né, que aí vai mudar o corpo todo, né, vai melhorar, vão vir mais pessoas, enfim. Seja porque é difícil mesmo, por tudo que a gente está falando aqui, né? Então, essa questão das legislações são legislações que sugestionam, né? As certificações elas vão vir, num primeiro momento, ajudando na conscientização. E também, aí voltando à questão do compliance, é a questão da reputação, é a questão do social, né? Porque a gente fala do dano reputacional, né? Caso não tenha, caso seja vista como uma empresa assediadora. Então, esse tipo de certificação, ela vem nesse lugar para te ajudar a ter uma reputação ilibada socialmente, né? Uma reputação positiva que vai te ajudar nos seus negócios. Até numa licitação. Talvez a pessoa, né, a empresa consiga ficar mais bem qualificada. Exatamente. E também, se a gente for falar com o pessoal de RH, na experiência do empregado da empresa. Porque tem isso também. Eu tenho estudado essa parte de RH também para... casar, né, com tudo que a gente está tratando atualmente e ver como que eles estão trabalhando dentro das empresas para construir esse lugar, né, de saúde mental. Então, tem essa ideia da experiência do empregado ao trabalhar naquela empresa, porque tem toda a questão do problema da rotatividade, né, que a gente sabe e tudo mais. Sentido do trabalho. Exatamente. Né? E uma coisa que se perdeu muito ao longo do tempo, né? Tem um livro muito interessante, antigo, do Richard Sennett, fala sobre, o nome do livro é A Corrosão do Caráter. E ele faz o comparativo entre pai e filho, pai daquela geração clássica, né, que o trabalho era a vida dele, fez carreira a vida inteira na mesma empresa, então aquele sentido do trabalho clássico, para o filho que já não era da empresa, estava na empresa. Né? Aquela sensação de que você não pertence a lugar nenhum. Você está ali só defendendo o seu e vai procurando as melhores oportunidades sem nenhum tipo, né, de compromisso, apego, né? Que é muito do que a gente vê hoje, né, na geração atual. Eu acho que
em tudo, né? Nos relacionamentos, né? Eu acho que os vínculos, né? São muito frágeis hoje, né? Hoje qualquer discussão, para você simplesmente você vai lá e tira o cara da sua rede social, né? Bloqueia. Bloqueia o WhatsApp, bloqueia a rede social, tá resolvido. A pessoa morreu para mim, né? É bem por aí, né? Sai do meu mundo, né? Engraçado, né? E aí eu acho que isso é muito legal para a pessoa voltar a ter uma percepção do que é o trabalho, né? Da importância do que faz. Que isso, de fato, ajuda você a ter um motivo, né? Claro, propósito. Um propósito, né? Ainda que seja momentâneo, mas é um propósito, né? Eu não vou ficar nessa empresa minha vida inteira, mas eu estou aqui, eu visto a camisa, né? Faço parte desse time, né? Isso é muito legal. Construindo essa carreira, feliz de estar ali Exatamente. Todos os dias e tudo mais, vendo sentido. Então, eu acho que essa questão da empresa promotora de saúde mental é no sentido muito mais da reputação social do que efetivamente alguma questão coercitiva, porque se você for olhar a lei, não tem uma multa efetivamente, né? Vai ter, mas assim... vai ter uma avaliação do governo para manter o certificado. Mas não é efetivamente uma multa, né? Não vai se perder efetivamente se não tiver. E eu acho assim, um argumento assim que não é bom, mas é prático, né? Assim, essa prevenção que envolve a questão da saúde mental é fundamental para a empresa. Porque assim, quantos e quantos processos, né, sobre doenças do trabalho psicológicas que você manda fazer a perícia e o perito acaba concluindo pela concausa, que ele fala, olha, tem problemas pessoais, mas também tem a questão do trabalho, então é muito difícil, né, você separar a vida da pessoa entre trabalho e não trabalho, qual foi o causador da doença, né, acaba sendo um somatório de coisas, né, e a empresa muitas vezes entra no bolo ali desse somatório, né. Então isso é muito bom como prevenção. Você mostrar, nossa empresa é promotora de saúde, a gente faz isso, faz aquilo, faz treinamento no ambiente de trabalho. Isso é ótimo para um perito falar, opa, então de repente o problema não está vindo da empresa, né? É outra coisa da vida da pessoa, né? Então, assim, é um argumento que eu acho que comove, né, o empresariado. O empresariado, porque com certeza. Tem esse risco trabalhista que é enorme, né? Realmente é um risco grande, né? A gente pega ações que as pessoas às vezes pedem demissão e entra com ação para anular a demissão porque estava psicologicamente afetado, né? E aí vai fazer uma perícia disso. O perito me dizer se você estava ou não com as suas faculdades mentais. Olha isso, gente. Eu peguei uns 3 desses já. E aí, assim, é muito difícil, né? O perito normalmente, coitado, né? É meio que... eu pego o meu problema e jogo o perito, né? O médico é você. Difícil. Se resolve aí. Me dá aí. Ele estava com as faculdades mentais, sim ou não? Responde sim ou não. Cara. Então, como prevenção, acho que é um argumento poderoso, né? Sim, até porque é muito mais fácil ir para com causa, né? Porque você mostra que quem não está estressado hoje em dia fora do trabalho também, né, gente? Então, é verdade. Todo mundo vivendo numa grande metrópole como a gente. Só pegar o trânsito, né? Você já chega transtornado do trabalho. Hoje mesmo eu peguei esse trânsito. Pois também. 2 horas hoje ali, não sei se foi o que estão montando, não sei quando você vai assistir o episódio, né? Mas estão montando o show da Madonna ali em Copacabana, né? Já tá um caos já a cidade, previamente. Imagina no dia do show, né? Imagina. Estão esperando 1,5 milhão de pessoas. Você acha que os moradores de Copacabana podem entrar com ação de assédio contra a prefeitura, né? Contra a Madonna e toda a equipe dela. Se eu morasse em Copacabana, eu até ia responder essa pergunta. Mas como eu não moro, eu vou deixar para vocês responderem. Mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Deixa eu te perguntar. E como é que está assim, a tratativa do projeto de lei? Você acha que o cenário é bom no Congresso? Já começaram a conversar lá dentro? Enfim, esse projeto de lei ele foi protocolado no final do ano passado. Então, a gente está aqui em abril, né, de 2024. A partir de agora, a gente começa a ver as coisas começarem a caminhar, né? Então, a gente está acompanhando uma deputada que indicou que gostaria de ser relatora do projeto. Legal. E estamos na fase inicial dessa tramitação.
né? O projeto ele foi apensado a um outro projeto, mas a ideia é que a gente procure desapensá-lo para que ele siga sozinho. O outro projeto é sobre assédio também? É sobre assédio, mas é uma lei esparsa. Não seria uma legislação para inclusão na CLT. Então, esse é o nosso principal argumento para que o projeto ele siga sozinho e a gente consiga alcançar o objetivo de incluir, né, o assédio moral na CLT. Então, é um momento inicial ainda, porque foi protocolado no final de 2023, a gente está no início ainda, né, em abril de 24, e a partir, imagino eu que a partir do segundo semestre, a gente já comece a movimentar mais, de repente indo a Brasília, enfim, conversando com as pessoas e tudo mais, e acompanhar mesmo até acontecer. E é isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática, assim. Você é empregador, e aí um empregado seu vai lá no seu gabinete e fala, olha, estou sofrendo assédio do fulano de tal. O que o empregador deve fazer na prática? Mandar pro perito? Não? Mandar pro jurídico. Mandar pro jurídico. O que o empregador faz? Olha, pela minha experiência de atender esses casos, as pessoas elas não falam. Elas não conseguem falar, elas não conseguem se expressar efetivamente. Elas não vão até o superior hierárquico vão contar o que está acontecendo. Muito difícil. E quando tem um canal de denúncia sigiloso, você acha que também não funciona? É mais fácil a partir do treinamento que você indica que tem um canal de denúncia e que lá essas pessoas poderão ser ouvidas. E aí sim você consegue receber essas denúncias, muitas das vezes anonimamente, porque as pessoas têm medo de retaliação, têm vergonha do que estão passando. Eu dei um treinamento numa empresa que era muito interessante o que eles fizeram com essa questão do canal, né, de comunicação com os empregados. Era uma empresa grande, então fazia muito sentido. Eles tinham uma parte que era um canal de escuta, que era o RH que respondia com os seus psicólogos, né? E aí, num primeiro momento, essa pessoa recebe um acolhimento para ser ouvido mesmo. E aí, se esses psicólogos entenderem que, de fato, acontece assédio com aquela pessoa, eles direcionam para o compliance, que é onde se iniciará uma investigação interna e se chegará na responsabilidade desse eventual assediador. Então, é um caminho mais ou menos longo, porque às vezes as pessoas querem as respostas prontas para ontem, algo... Não dá, né? Não dá para ser uma coisa rápida, né? Não é rápido. Então, às vezes, as investigações, a depender da complexidade, elas vão demorar algum tempo e é preciso ter paciência. O fato é que esses empregados, eles precisam se sentir acolhidos nesse momento, esse eventual assediador afastado, essa pessoa se achar por bem, se afastar, receber esse acolhimento. Colocar em setores diferentes. Diferentes, minimamente. Pode também colocar de férias, né? Enquanto está apurando, né? Enquanto pra apura. Tentar realmente investigar com calma para não cometer uma injustiça. Exatamente. Porque então, também tem que tomar muito cuidado com o denuncismo, né? Retaliação mesmo. É isso. Entendeu? Não, e assim, aquela coisa de você denúncia falsa, né? Porque tem também. Eu já julguei alguns casos que eu vi que a denúncia era falsa, no final das contas. Era uma forma de revanche, de problemas, né, sei lá, rixa pessoal. Às vezes quer querer derrubar o cara para pegar o lugar dele, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Essa empresa tem que ser extremamente cautelosa. Né? Por isso que a investigação interna ela é muito importante. E aí, nesse sentido, tem os comitês de ética, né? Que aí se submete, como se fosse uma segunda instância, né? Para então um grupo de pessoas entenderem, né? O que pessoas do RH, do jurídico, enfim, que estão ali para isso, né? Também. E pode até ser externo, né? Também, às vezes é melhor ainda. Na verdade, o canal de denúncia, ele normalmente, o mais indicado é que seja externo mesmo, né? Mas
não pode se fugir da ideia de que as decisões finais serão Sim. tomadas dentro da alta gestão, né? Então, é algo complexo, porque a gente está lidando com pessoas, com dores, com questões e com esse Carreiras, né? tema. E muito cuidado para não vazar as informações, né? Aí vira o rádio corredor. O rádio corredor é terrível, né? Aquela fofoca. Aí a pessoa já é pré-julgada, né? Antes de qualquer apuração, já está com a reputação. Aí o famoso onde a fumaça, há fogo, né? Então, mesmo que depois não fique provado que não aconteceu, mas... Já era, está né? com a reputação queimada, vamos dizer assim, né? Então, não é simples, entende? Até porque a pessoa não vai chegar pro gestor dela de cara. Muito difícil. Eu, particularmente, os casos que eu venho atendendo, as pessoas me procuram antes para saber como lidar. O que fazer, O né? que fazer. E também, num primeiro momento... precisam até de um acolhimento. Olha, o que ele disse sobre você não é verdade. Entendeu? Você não é isso que ele está te dizendo. Entendeu? Então, você tem que fazer um trabalho ali que não sou psicóloga, mas assim... Humano, né? Atendimento humanizar humano, né? o atendimento, né? Agora, na prática, sabia que isso é interessante? Eu tenho uma estatística que é a seguinte... É o meu maior percentual de desistência de ajuizamento das ações. Com certeza. Faço primeiro o atendimento, dou acolhimento, escuta ativa, tudo assim. E as pessoas se abrem e contam o que aconteceu e muitas vezes me mostram provas até, mensagem de WhatsApp, né, muito comum. E depois desistem, por medo, por preocupação com o mercado de trabalho. É o meu maior percentual de desistência mesmo. Não querer reviver a situação. Também, não querer se expor, não querer que os outros... E do lado fiquem aqui da sabendo. magistratura, muito cuidado na hora de fazer uma instrução dessas para não colocar o agressor Nossa, com a uma coisa vítima, né? horrorosa, Fica aquela Deus me situação ali livre. super constrangedora, né? Eu normalmente nem ouço o agressor, né? Eu acho que ele tem interesse, né? Ele tá sendo acusado de agressor, eu acho que ele fala, não agredi nunca, não fiz nada, não sei, óbvio, né? Então eu As nem pessoas querem ver ele ouço. como testemunha. Muitas vezes a empresa atrás. Muito comum. A empresa trazer. Você tá falando que é agressor? Não, vou trazer ele, vai depois e vai provar que não agrediu. Super comum. Aí já nem ouço, né? Óbvio, né? Mas se tiver uma situação dessa que o juiz achar que deva ouvir, né? Pelo menos separar, né? Fazer uma situação de não causar exposição. Agora que eu vou discutir frente quem a frente. Quem vai chorar primeiro? Vamos ver. Cruz. Coisa horrorosa, né? Nossa senhora. Não dá. Não quero ser essa advogada, porque eu vou desmaiar na audiência, vai ser pior. Não, mas são audiências bem complexas, né? Tem que tomar muito cuidado, muita cautela, assim, e você percebe, assim, né? A experiência você vai vendo, né? Mas, assim, você sabe que tem que tomar muito cuidado, Débora. Assim, eu lembro que uma vez eu peguei, já contei aqui no podcast, peguei um caso de assédio sexual, uma alegação gravíssima, a alegação, inclusive, que teve estupro, um negócio, assim, realmente barra pesada, e aí a reclamante ajuizou a ação trabalhista. 10 minutos depois, 2 colegas de trabalho postaram no Facebook, na época era Facebook, não tinha Instagram ainda, postaram no Facebook a notícia da reclamação trabalhista, colocando o nome do agressor, contando tudo. Aí eu achei aquilo estranho. Como é que eu fiquei sabendo disso? A reclamada entrou com uma petição correndo e falou: Excelência, a questão é a seguinte, o suposto agressor está concorrendo por um cargo eletivo, eles são de um grupo de oposição. Meu Deus. Estão usando isso só para destruir a carreira dele, para ele não conseguir se eleger. E assim, eu achei um indício fortíssimo, né? 10 minutos depois do ajuizamento, 2 publicações de Facebook, né? Eu falei, bom, por cautela, o que eu vou fazer, né? Coloquei em segredo de justiça, aí a reclamante não queria segredo de justiça, ainda entrei de férias depois, tentou despachar com substituto para tirar o segredo de justiça. Qual é o grande interesse dela, né? De deixar tudo aberto, né? Então, dei segredo de justiça, mandei tirar as postagens, os terceiros, foi muito interessante até, eu nem tinha jurisprudência. Na época nem se falava, não tinha esse negócio de cancelar conta, sabe? De mandar ofício para Facebook, Instagram. Nossa, a gente não tinha essa brincadeira ainda. Aí eu dei a liminar, né? E mandei intimar
as pessoas que publicaram para elas retirarem os posts sob pena de multa. Aí um tirou, o outro levou ainda um dia, levou uma multa de 10 mil, aí tirou no dia seguinte. E aí eu falei, bom, vou marcar audiência para depois da eleição. Aí pronto, chegou depois da eleição, renunciou ao pedido. Entendeu? Eu fiquei assim, até hoje eu não sei se teve assédio ou não. Mas assim, que ficou muito indicativo, né? De que estava usando aquilo para fins eleitorais, ficou bem indicado, né? Então, assim, por isso que eu falo, assim, era um negócio assim cabeludo, que você lia a petição inicial, você fala, nossa senhora, isso aqui é coisa de mais de 1 milhão, entendeu? E no final das contas renunciou ao pedido, porque já tinha passado a eleição. Então, isso que eu falo, assim, tem que ter muito cuidado, assim, eu tenho muito, como juiz, né? Porque, assim, a gente brinca, né? O juiz, ele vai ficando um pouco decepcionado com a humanidade, né? Porque, assim, as pessoas são capazes de tudo, mesmo, assim, você vê em mesa de audiência tudo, né? Então, por assim, dinheiro ou poder. Por tudo. Por qualquer coisa, às vezes por capricho, né? Destroem-se vidas e carreiras, às vezes, por capricho. Vaidade, né? Vaidades. Então, assim, o juiz tem que ter muita cautela, assim. Às vezes chega uma pessoa chorando, pode não ser indicativo de nada. Pode ser um grande teatro, como essa menina chegou chorando na audiência. É mesmo. Entendeu? Na primeira audiência, né? Depois na segunda renunciou. Então, assim... Depois da eleição. Depois da eleição, renunciou. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? É um tema realmente muito sensível, né? E pede isso, essa cultura, né? Esse estudo, isso que a gente está fazendo aqui, isso, né? Falar sobre o faz tema. Parte, falar sobre o tema. E é nesse sentido que as indenizações acabam sendo mais baixas, por causa do mundo que a gente ainda vive hoje, né? Então, por isso que lá atrás, no início da nossa conversa, eu falei, eu entendo. Mas é falando sobre isso, é tratando do assunto que a gente vai avançar. Porque é um momento, é um lugar de conscientização, de troca, de aprender, de educar, enfim. Né? Muito trabalho pela frente ainda, né? Muito trabalho para todos nós. Porque assédio não é legal, não pode. E a gente está aqui para debater o assunto. Débora Brasil levando isso lá para tentar fazer passar esse projeto de lei para incluir na CLT conceito e um rol aí taxativo, exemplificativo. Não dá para ser taxativo, né? E aí depois o juiz para fazer essa dosimetria. Mas eu acho que o grande ator social aí é de fato o advogado com empresa. Eu acho que esse é o melhor eixo para fazer a prevenção, né? A gente vai só cortar quando a bola vier levantada, eu acho, né? Mas o trabalho mesmo tem que ser feito fora da justiça, extrajudicialmente, criando a cultura, né? Exatamente. Eu acho que por aí. A justiça tem que ser firme quando perceber que aconteceu. Aí tem que ser firme. Porque senão não fecha, né? O ciclo não fecha. Né? Tem que dar aquele recado duro. Olha, isso... Não vale a pena. Não pode. Isso não pode. Mas, Débora, assim, já estamos chegando no final do nosso programa. Assim, o que você quer destacar mais? Assim, o que você acha relevante? O último recado aí para o pessoal. Bom, primeiro, quero agradecer aí mais uma vez, né, o convite, a conversa leve, apesar do tema pesado. Mas eu desejo que a gente construa esse ambiente de trabalho melhor, essa sociedade que entende que a gente precisa fazer acontecer um lugar mais tranquilo, equilibrado de trabalho, porque trabalho é dignidade. E todo mundo precisa de dignidade, né, nesse ambiente saudável, de paz e de respeito entre as mais diversas tribos, né? E desejo que o projeto de lei vire lei, que a CLT seja modificada e que melhore a vida dos trabalhadores, enfim, de todos nós que trabalhamos com justiça do trabalho, com direito do trabalho, e é isso. Legal, né? E quem quiser te achar, como seguir os seus trabalhos, enfim, entrar em contato. O meu Instagram é @DéboraBrasil com Z. Meu LinkedIn também, Débora Brasil com Z. Estou à disposição. Podem me procurar, tirarem dúvidas. E estou aqui. Obrigado. Obrigada pela presença, pela participação aqui no nosso programa. Eu sou @Ana Carol Décio Martins. E eu, @Otávio Calvé.
com T mudo. E nós somos arroba é legal, mas pode. Muito bom. Gente, obrigado por hoje, Débora. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.